Olá, hoje iremos falar sobre as bactérias. As bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. São procariontes, pertencentes ao reino Monera. Elas apresentam formas e metabolismos diferentes. Estão presentes em praticamente todo o ambiente do planeta, desde o solo, o ar, a água e no interior de outros seres vivos. Mas antes de darmos continuidade, vamos falar sobre as bactérias e dar alguns exemplos de bactérias causadoras de doenças. A primeira delas é a Escherichia coli. As cepas patogênicas causam intoxicação alimentar, levando a diarreia, cólicas abdominais e até problemas renais. Mycobacterium tuberculosis, causador da tuberculose, uma doença grave que afeta principalmente os pulmões. Streptococcus pneumoniae, responsável pela pneumonia, meningite e outras infecções respiratórias. Fibrio cholerae, causa a cólera, uma infecção intestinal grave, podendo resultar até a morte. Também temos bactérias muito importantes na economia e ecologia. A primeira delas, Rhizómio, vive em simbiose com plantas leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico no solo, tornando-o disponível para as plantas. Isso contribui para a fertilidade do solo. Lactobacillus, utilizada na produção de iogurte e queijo, transformando o leite em produtos alimentícios fermentados. Cianobactéria, realizando fotossíntese, liberando oxigênio e ajudando a transformar a base da cadeia alimentar em ambientes aquáticos. Bacillus thuringiensis, amplamente usada na agricultura como inseticida biológico para controlar pragas, reduzindo a necessidade de fertilizantes e pesticidas químicos. A estrutura das bactérias. As bactérias têm uma estrutura relativamente simples. São formadas basicamente por material genético, ribossomo, citoplasma, membrana plasmática, parede celular e, em alguns casos, cápsula. A parede celular, estrutura rígida que envolve a membrana plasmática, fornecendo transporte e proteção. Ela é composta principalmente por peptidoglicano e varia entre bactérias, entre as gram-positivas e gram-negativas. As gram-positivas possuem uma camada espessa de peptidoglicano, que retém o corante gram, tornando-as de coloração roxa. Já nas gram-negativas, tem uma camada fina de peptidoglicano e uma membrana externa adicional, que não retém o corante, resultando numa coloração rosa. A membrana plasmática é composta por uma bicamada lipídica com proteína, que regula a entrada e a saída de substância da célula. Atua como uma barreira seletiva, protegendo o ambiente interno, adequando para a atividade metabólica. Essa membrana também está envolvida na produção de energia e no transporte ativo de nutrientes. O material genético. Diferente das células eucarióticas, o DNA das bactérias está solto no citoplasma. O citoplasma bacteriano é uma substância gelatinosa rica em água, onde ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. Dentro do citoplasma estão dispersos componentes como ribossomo, que são responsáveis pela síntese de proteína, utilizando o DNA contido no DNA. Nucleoide, uma região densa onde o material genético se encontra. A bactéria tem um único cromossomo circular, que é o DNA, que ocorre a maioria dos seus genes. O plasmídio. Plasmídios são pequenas moléculas de DNA circular, que podem estar presentes no citoplasma, contendo genes adicionais, como de resistência a antibióticos,
e podendo ser trocado entre bactérias via conjugação. O flagelo ou fíbrias, estruturas externas que permitem a mobilidade, no caso dos flagelos, e a adesão da superfície, no caso das fibras. Filamento, a parte externa, longa e visível que se projeta para a forma da célula, para fora da célula. Gancho, uma conexão curva entre o filamento e o corpo basal. Corpo basal, o mecanismo motor ancorado à membrana plasmática e parede celular que gira para impulsionar o movimento do flagelo. A rotação do flagelo é impulsionada pela forma protomotrix, fluxo de íons de hidrogênio, permitindo que as células bacterianas se movam em direção ao ambiente favorável ou fuja de ambientes desfavoráveis. O píleo, ou pelos sexuais. Apêndices mais longos, menos numerosos, que podem ter várias funções. O mais conhecido é o pilo sexual, ou pilo F, que é usado na conjugação bacteriana, um processo no qual uma bactéria transfere seu material genético para outra. Cápsula ou camada mucosa. Muitas bactérias estão envolvidas por uma cápsula gelatinosa, principalmente por polissacarídeos, que oferece várias vantagens. Dentre elas, a proteção. A cápsula protege contra desidratação e fagocitose por células do sistema imunológico, sendo um fator importante na virulência de algumas bactérias patogênicas. Adesão. Permite que as bactérias se atiram firmemente à superfície ou tecidos, facilitando a formação de biofilme. Os esporos. Os esporos bacterianos são estruturas altamente resistentes. Como mecanismo de sobrevivência, as bactérias têm o poder de se esporular quando são expostas a ambientes e fatores externos, como calor, radiação, desidratação, falta de nutrientes ou produtos químicos. O único método eficaz de destruir os esporos é a autoclave, que utiliza vapor sob pressão. Morfologia bacteriana e tipo de bactéria. As bactérias podem apresentar diferentes formas: esféricas, de bastões, espiraladas, de vírgula, entre outras. Cocos são esféricos ou arredondados. Elas podem formar grupos específicos, como diplococcus, streptococcus, estafilococcus. Bacilos são alongados e cilíndricos. Podem ocorrer sozinhas ou em cadeias. Espirilos, células em formas de espiral rígida. Vibriões, células em forma de vírgula ou bastonete. Espiroquetas, semelhantes aos espirilos, mas são mais flexíveis. Vibriões, apresentam aspectos de vírgula. Olá, eu irei falar sobre a reprodução bacteriana. A reprodução bacteriana ocorre principalmente por fissão binária, um processo assexual e altamente eficiente, permitindo que as bactérias se multipliquem rapidamente em ambientes adequados. Fissão binária, reprodução assexual. A fissão binária é o método mais comum de reprodução de bactérias. Durante esse processo, uma bactéria se divide em duas células filhas, geneticamente idênticas. O processo ocorre em diversas etapas. A primeira etapa é o crescimento da célula. A célula bacteriana aumenta de tamanho, preparando-se para a divisão. O crescimento inclui a síntese de componentes essenciais, como proteínas, membranas e ribossomos. Segunda etapa, replicação do DNA. O material genético da bactéria, um único cromossomo circular, começa a ser duplicado.
A replicação do DNA se inicia a partir de uma região chamada oriente de replicação e progride ao longo de todo o cromossomo. Terceira etapa, segregação do DNA. Após a replicação, as duas cópias de DNA, uma para cada filho, se movem para lados opostos da célula bacteriana. Isso garante que cada célula filha receba uma cópia completa do material genético. Quinta etapa, divisão da célula. A membrana plasmática da parede celular começa a se dobrar para dentro, formando um anel de constrição no centro da célula, dividido-se em duas. Essa etapa é facilitada por proteínas especializadas como a proteína FTSZ, que ajuda a formar um centro de divisão. Sexta etapa, formação das células filhas. A célula original se divide em duas células filhas, cada uma com seu próprio material genético e citoplasma. Essas células são geneticamente idênticas à célula-mãe, salvo por mutações espontâneas que podem ocorrer durante a replicação do DNA. As vantagens da fissão binária é rápido crescimento. Em condições ideais, como disponibilidade de nutrientes, temperatura e umidade, as bactérias podem se dividir a cada 20 a 30 minutos. Isso resulta em uma rápida proliferação da população bacteriana. Simples e eficiente, a fissão binária é um processo direto e requer a complexidade de reprodução sexual. Então, o que isso quer dizer? A bactéria, ela está querendo ela vai começar a multiplicar seu DNA. Então, ela vai transformar em duas. Uma célula origina duas células. Ela literalmente se divide ao meio, se originando as duas células filhas e desde a célula original. Agora eu vou falar sobre a fissão múltipla. A fissão múltipla é um processo de reprodução assexuada, onde a célula-mãe se divide em várias células filhas simultaneamente. Esse processo é comum em organismos como alguns protozoários, por exemplo, o plasmódio, plasma da malária, e certos tipos de algas, mas também pode ser observável em algumas bactérias, embora seja menos comum. O processo da fissão binária múltipla envolve o núcleo se divide várias vezes, etapa 1. Ao contrário da fissão binária, onde o núcleo se divide em uma única vez, na fissão múltipla, o núcleo da célula se divide várias vezes seguidas, formando vários núcleos. Etapa 2. Formação das células filhas. Após a divisão do núcleo, o citoplasma da célula se separa ao redor de cada novo núcleo, criando várias células filhas em uma única divisão. Cada célula filha tem um núcleo e uma porção de citoplasma. Etapa 3. A célula-mãe se rompe e as células filhas são liberadas no ambiente, podem se desenvolver de forma independente. Por exemplo, o protozoário Plasmodium utiliza a fissão múltipla no seu indivíduo assexuado dentro dos glóbulos vermelhos. Após o óvulo se dividir repentinamente, várias células filhas são liberadas simultaneamente quando o glóbulo vermelho se rompe. A vantagem é a produção em massa. A fissão múltipla permite a produção de muitas células filhas de uma só vez, o que pode ser vantajoso em condições ambientais adequadas, pois permite uma rápida colonização de um ambiente. A limitação é a alta demanda de energia. Esse processo requer mais energia do materiais celulares do que a fissão binária, pois as células se dividem múltiplas vezes antes de se romper. O brotamento é um tipo de reprodução assexuada em que uma nova célula, um indivíduo, se desenvolve a partir de uma brotação ou projeção que surge no corpo da célula-mãe. Esse tipo de reprodução ocorre em algumas bactérias, fungos e organismos unicelulares, como as leveduras, e algumas cianobactérias. Na etapa 1, uma pequena projeção ou broto se forma na superfície da célula-mãe. O núcleo da célula-mãe se replica e uma cópia do material genético é enviada para o broto. Etapa 2. O broto começa a crescer, aumentando de tamanho à medida que recebe o citoplasma, organelas e nutrientes da célula-mãe. Na etapa 4, quando o broto atinge um tamanho adequado, ele pode se separar da célula-mãe e viver de forma independente. Em alguns casos, o broto pode permanecer preso à célula-mãe, formando colunas de organismos interconectados. Um exemplo é a levedura, que se reproduz principalmente por brotamento. Um pequeno brotamento emerge da célula-mãe e eventualmente se separa de uma nova célula. A vantagem é que o brotamento é um modo rápido de reprodução, onde a célula-mãe pode continuar a gerar novos brotamentos enquanto está viva e funcionando.
Se o broto não se separar completamente da célula-mãe, ele pode formar uma colônia de organismos que funcionam juntos, o que pode ser vantajoso em certos ambientes. Assim, aqui está a imagem da reprodução fisionominária, né, que vindo a célula pega seu material genético, a molécula de DNA, faz, né, acontece a duplicação de DNA, faz a duplicação, os núcleos vão se separando, né, para lados opostos, até formar a separação das células. E no outro quadro, nós temos um pequeno exemplo de voltamento, onde o broto vai começar a ramificar até atingir um certo ponto, então ele vai se soltar. Agora, vamos falar sobre o metabolismo bacteriano. O metabolismo bacteriano é a soma das reações bioquímicas que ocorrem nas bactérias para sustentar sua sobrevivência, crescimento e reprodução. Assim como em organismos mais complexos, o metabolismo bacteriano pode ser dividido em catabolismo, que é a degradação de moléculas para gerar energia, e o anabolismo, que é a síntese de moléculas necessárias para o crescimento e manutenção celular. No entanto, as bactérias possuem uma incrível diversidade metabólica, que lhes permite sobreviver em uma ampla variedade de ambientes, desde fontes termais até o próprio intestino humano. Classificação metabólica das bactérias. Bactérias são classificadas de acordo com sua fonte de energia e fonte de carbono. Vou falar sobre as fontes de energia. Podem ser fototróficas, que são bactérias que obtêm energia da luz. Um exemplo são as bactérias fotossintéticas, como as cianobactérias. Quimiotróficas. Quimiotróficas, bactérias que obtêm energia através da química, ou seja, da oxidação de compostos orgânicos ou inorgânicos. Essas bactérias podem ser subdivididas em quimiorganotróficas, que oxidam compostos orgânicos como a glicose, e quimiolitotróficas, que oxidam compostos inorgânicos como amônia, enxofre ou ferro. Agora são as fontes de carbono, que são as autotróficas, usam CO2 como única fonte de carbono. Essas bactérias são capazes de fixar os dióxidos de carbono para sintetizar compostos orgânicos. E também temos as heterotróficas, usam compostos orgânicos como fonte de carbono, como glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Combinações de fontes fotoautotróficas usam luz como fonte de energia e dióxido de carbono como fonte de carbono. Exemplo também as cianobactérias. Fotoheterotróficas usam luz como fonte de energia, mas requerem compostos orgânicos para o carbono. Exemplo, bactérias púrpuras não sulfurosas. Quimiotróficas usam compostos químicos inorgânicos como fonte de energia e dióxido de carbono como fonte de carbono. Exemplo, as bactérias nitrificantes. E as quimioheterotróficas usam compostos químicos orgânicos como fonte de energia e carbono. Um exemplo é a maioria das bactérias patogênicas. Tipos de recombinação genética. Bactérias são organismos unicelulares que se reproduzem principalmente de forma sexual. E esse processo resulta em clones, populações de bactérias geneticamente idênticas ao original. Embora não realizem reprodução sexuada, algumas bactérias conseguem variar seu material genético através de processos específicos em recombinação. E a gente vai ver alguns desses tipos. A gente tem aqui a conjugação, né? A conjugação é um processo de transferência de material genético diretamente entre duas bactérias por meio de contato físico. E esse contato é estabelecido quando uma bactéria é doadora, né? E geralmente ela tem um plasmídio F ou plasmídio de fertilidade, que forma um pelo sexual ou um pilo conjugativo que se conecta a uma célula receptora. E esse processo ocorre de maneira bastante comum entre bactérias gram-negativas, embora também possa ocorrer em gram-positivas ainda com variações. Basicamente, a bactéria doadora transfere uma parte do DNA do plasmídio para a receptora através de uma ponte chamada de pile. Né? E essa técnica é fundamental para a disseminação de genes de resistência em antibióticos, contribuindo para infecções hospitalares resistentes. Aí tem as etapas do processo, que tem o contato inicial, né, onde a bactéria doadora reconhece e se liga à receptora, e tem a formação de pile, né, um pile sexual conectando entre as duas células,
E a transferência de DNA, que é onde o DNA plasmidial é replicado na bactéria doadora, que é uma cópia, e ela é transferida para a bactéria receptora. E na incorporação do plasmídio, o plasmídio é transferido e integrado, ou ele é mantido independentemente no citoplasma da célula receptora, que agora pode transmitir o plasmídio a outras bactérias. Tem a importância, né, para a resistência bacteriana, que os plasmídios que carregam genes de resistência a antibióticos, que são conhecidos como os plasmídios R, né, que podem ser facilmente transferidos entre populações bacterianas, permitindo que a resistência se espalhe rapidamente. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a transformação. A transformação é o processo no qual uma bactéria capta DNA livre do ambiente e o incorpora em seu próprio genoma. E esse DNA pode vir de células bacterianas mortas e lisadas, e cujos fragmentos de DNA se dispersam no meio. A etapa do processo dela tem a captação do DNA livre, né, que é quando a bactéria, em um estado de competência, ela absorve o DNA, né, e ela captura fragmentos de DNA livre nos ambientes. E a incorporação do genoma é quando esse DNA exogêneo é integrado ao genoma bacteriano ou permanece como uma molécula circular. E expressões de genes são genes úteis, como os de resistência a antibióticos, que podem então ser expressos pela bactéria transformada, proposicionando uma vantagem de sobrevivência em ambientes hostis. A importância para a resistência bacteriana, neste caso, é que o DNA captado contém genes de resistência e a bactéria transforma em uma resistência. E esse processo é particularmente observado em bactérias como Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenzae, em que a transformação facilita a adaptação a antibióticos. Ou seja, na transformação, as bactérias absorvem DNA do ambiente, que incorpora o seu próprio material genético, né? Um exemplo prático disso é a produção de insulina, né, usando Escherichia coli modificada, onde genes humanos foram inseridos nas bactérias para sintetizar esses hormônios. Pode. E a transdução? A transdução é a transferência de DNA entre bactérias mediada por vírus bacteriófagos, né? E existem dois tipos principais de transdução: a transdução generalizada e a transdução especializada. A transdução generalizada é onde qualquer gene de bactéria doadora pode ser transferida para uma bactéria receptora. Durante o ciclo lítico de um fago, né, pedaços aleatórios do DNA bacteriano podem ser encapsulados acidentalmente nas novas partículas virais. Já a transdução especializada ocorre apenas em fagos que seguem o ciclo lisogênico, né? São genes específicos adjacentes ao local de inserção no fago no genoma bacteriano, onde podem ser transferidos para outra célula bacteriana durante a inserção do profago. E a importância para a resistência bacteriana da transdução é que ela pode transferir genes de resistências e antibióticos entre diferentes populações bacterianas. E um exemplo é a resistência a antibiótico em Staphylococcus aureus, que pode ser disseminada através da transdução. Ou seja, na transdução, ela ocorre quando o vírus bacteriófago transporta DNA de uma bactéria para outra, né? Isso permite a transferência de genes entre bactérias, promovendo a variabilidade genética e a necessidade de reprodução sexual. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência bacteriana em antibióticos e o papel dos plasmídios, né? Os plasmídios são moléculas de DNA extracromossômica, que se replica independente do DNA cromossomal. E elas contribuem para a adaptação bacteriana, oferecendo vantagens como resistência ao antibiótico e capacidade de metabolizar diferentes substratos. Nós temos alguns tipos de plasmídios. Temos o plasmídio F, que é o plasmídio de fertilidade, né, que facilita a conjugação. Tem o plasmídio R, que é o plasmídio de resistência, que
confere a resistência a antibióticos. Temos também os plasmídios de virulência, que aumenta a capacidade patogênica, e os plasmídios RU, que produzem colicinas e substâncias que inibem outras bactérias. A resistência bacteriana e um pouquinho da saúde pública é que o uso excessivo de antibióticos e a recombinação genética em bactérias têm contribuído para a criação de linhagens resistentes. O surgimento de patogênios multiresistentes é uma grande preocupação na medicina moderna, especialmente em ambientes hospitalares. E a resistência é frequentemente transmitida por plasmídios ou outros elementos genéticos móveis, né? E os plasmídios Pode. os plasmídios e intégrons, eles permitem a aquisição e transmissão horizontal de genes de resistência, resultando em uma disseminação rápida entre bactérias. Os plasmídios são usados em técnicas de DNA recombinante para estudar gêneses, melhorar organismos e produzir substâncias terapêuticas como a insulina. E esse processo envolve isolamento de genes de interesse e sua inserção em plasmídios que são então introduzidos em bactérias. A recombinação genética ela permite variabilidade e adaptação em bactérias, apesar da ausência da reprodução sexual. A resistência antimicrobiana é amplificada pelos mecanismos de transferência de genes, e a ciência utiliza plasmídios em estudos avançados e terapias genéticas, ilustrando o potencial das bactérias como fábricas biológicas. Concluindo, esse mecanismo de transferência genética são essencial para a adaptação bacteriana e tem um papel crucial na disseminação da resistência a antibióticos. E o papel dos plasmídios é particularmente relevante, pois eles funcionam como vetores que carregam genes de resistência através de populações bacterianas, representando um desafio contínuo na medicina e na microbiologia, especialmente no combate às infecções por bactérias multiresistentes. E a compreensão desses processos pode nos ajudar a desenvolver novas estratégias para combater infecções resistentes e inovar no campo da biotecnologia. Pode. Importância e aplicações das bactérias. As bactérias são organismos fundamentais para a vida na Terra, devido à sua diversidade e papel em processos ecológicos e aplicações biotecnológicas. E apesar de causar algumas doenças, a maioria das bactérias são benéficas. E as bactérias são essenciais para a vida no planeta porque ela tem várias funções. E hoje a gente vai ver um pouquinho delas, que é o ciclo de nitrogênio, decomposição, saúde humana e a indústria, né? Vamos começar aqui pelo ciclo de nitrogênio. O ciclo de nitrogênio é um processo biogeoquímico essencial que envolve a conversão do nitrogênio em diferentes formas químicas, permitindo sua disponibilidade para os seres vivos. Dizendo de uma forma mais simples, o ciclo de nitrogênio é o caminho que o nitrogênio percorre na natureza para ser usado por plantas e animais. O ar tem muito nitrogênio, mas eles precisam ser transformados para que os seres vivos possam usá-los, sendo esses processos de fixação, nitrificação, assimilação, amonificação e a desnitrificação. Na fixação, as bactérias no solo ou nas raízes das plantas convertem o nitrogênio do ar em amônia, que é uma forma que as plantas podem absorver. Já na nitrificação, outras bactérias transformam a amônia em nitritos e depois em nitratos, que as plantas usam como alimentos. Na assimilação, as plantas absorvem o nitrato e usam para crescer, e os animais, por sua vez, se alimentam das plantas. E na amonificação, quando plantas e animais morrem ou produzem resíduos, bactérias transformam esse material em amônia voltado para o solo. E a desnitrificação são mais bactérias que convertem o nitrato de volta a gás nitrogênio que retorna para a atmosfera. E esses processos, eles garantem o equilíbrio do nitrogênio na biosfera, essencial para o crescimento das plantas e a manutenção dos ecossistemas. E as bactérias desempenham um papel crucial em diversas áreas, como a produção de alimentos, medicinas e biorradiação. Resumindo, o ciclo de nitrogênio, né, é onde que algumas bactérias convertem o nitrogênio do ar em formas utilizáveis pelas plantas em um processo vital para a agricultura. Na decomposição, é o processo de quebra
de matéria orgânica morta em compostos mais simples. E as bactérias são essenciais nessa função ecológica. Temos as bactérias decompositoras, né, que quando plantas, animais e outros organismos morrem, as bactérias decompositoras, como os bacilos e os pseudomonas, liberam enzimas para digerir o material orgânico e transformá-lo em nutrientes inorgânicos. E esse processo libera nutrientes como nitrogênio, fósforo, enxofre e carbono de volta para o ambiente, permitindo seu reuso por outros organismos. No ciclo do carbono, né, que é durante a decomposição, as bactérias decompõem compostos orgânicos em dióxido de carbono, né, que é liberado na atmosfera e pode ser usado pelas plantas na fotossíntese, completando o ciclo de carbono em ambientes anaeróbicos. E algumas bactérias produzem metano em vez de CO2, e que também contribui para o ciclo de carbono e tem implicações climáticas, pois o metano é um gás de efeito estufa. Na saúde humana, no corpo humano, as bactérias ajudam na digestão, na produção de vitaminas e na proteção contra patógenos. E já na indústria, são usados na produção de alimentos e em processos biotecnológicos, como a fabricação de medicamentos. Aplicações das bactérias. As bactérias têm uma longa história aí na produção de alimentos, entre outros, né? Elas desempenham papéis essenciais na fermentação, melhora o sabor, a textura, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre ela aqui no uso dos alimentos. Na produção de laticínios, né? Na fermentação, que as bactérias são usadas para a produção de alimentos fermentados, que são essenciais em diversas culturas. E a gente tem como exemplo os lactobacilos e os streptococcus, que são usados na fabricação de iogurte e de queijo, onde eles fermentam a lactose em ácido lático e que é o que dá o sabor e a textura desses produtos. Nós também temos ele na produção de conservas, né? Que as bactérias como os lactobacillus plantarum são utilizadas na fermentação de vegetais para produzir picles e outros tipos de conservas. E o processo de fermentação gera ácidos que preservam os alimentos, estendendo sua vida útil. Nós também temos os probióticos, né, que são algumas bactérias adicionadas aos alimentos, como os iogurtes, né, que são chamados de probióticos, e que eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, trazendo benefício à saúde digestiva. Também temos na produção de bebidas fermentadas, né, algumas bactérias são usadas em conjunto com leveduras para produzir bebidas, né, como o kombucha e kefir, que são as bactérias que produzem ácido acético e outros ácidos que contribuem para o sabor e as propriedades probióticas da bebida. E além de preservar alimentos, essas bactérias são valorizadas por suas propriedades probióticas, auxiliando na saúde intestinal e no equilíbrio da microbiota. Nós também temos as bactérias no uso dos medicamentos, né? O uso em remédios. As bactérias, elas desempenham um papel importante na indústria farmacêutica, né? Tanto na produção de antibióticos quanto no desenvolvimento de terapias biológicas. Na produção de antibióticos, né, muitas bactérias produzem substâncias que podem matar ou inibir o crescimento de outras bactérias. Por exemplo, o antibiótico streptomicina é produzido por bactérias do gênero Streptomyces, né? As penicilinas e outros antibióticos que derivam de micro-organismos. Na produção de vacinas, né, certas vacinas elas são feitas usando bactérias inativas ou partes delas, para estimular o sistema imunológico sem causar a doença. E as vacinas contra doenças como difteria e coqueluche usam esses princípios. A insulina e outros medicamentos, né, temos aí também as bactérias que geneticamente modificadas são usadas para produzir insulina humana, hormônios de crescimento e outros medicamentos. E essas bactérias recebem genes humanos para sintetizar essas proteínas de forma eficiente. E essas aplicações bacterianas na medicina proporcionam novas formas de tratamentos e têm um papel fundamental no avanço da biotecnologia. Nós também temos ela no uso em biorremediação,
né? A biorremediação é o uso de organismos vivos, incluindo bactérias, para remover ou neutralizar poluentes no ambiente. Bactérias que têm capacidade única de metabolizar substâncias tóxicas, tornando-as úteis para limpar ambientes contaminados, né? Nós temos a limpeza de poluentes, né? Que é onde a biorremediação é o uso de organismos vivos, como bactérias, para remover poluentes no meio ambiente. E as bactérias degradam ou neutralizam substâncias tóxicas em solo, água ou mar. Temos os exemplos aí das bactérias degradadoras de petróleo, né, como as dos gêneros Pseudomonas, que são usadas para limpar derretamentos em petróleos no mar. Nós temos aí o tratamento de influentes e resíduos industriais, né, onde certas bactérias podem metabolizar metais pesados, como o cádmio e o mercúrio, né, que são presentes e influentes nas indústrias. Temos a remoção de compostos tóxicos nos solos, né, que bactérias que degradam herbicidas e pesticidas que são usadas aí para limpar solos contaminados, especialmente em áreas agrícolas. E elas metabolizam esses compostos tóxicos em substâncias menos nocivas, aí diminuindo os efeitos prejudiciais ao meio ambiente. E a biorremediação bacteriana é uma alternativa ecológica e econômica aos métodos tradicionais de tratamento de resíduos, como incineração ou uso de produtos químicos que podem causar danos adicionais ao meio ambiente. Agora, vamos falar sobre algumas doenças bacterianas. Pneumonia bacteriana, ela é causada por Streptococcus pneumoniae, Amephilos influenzae, entre outras bactérias. Sua transmissão resulta em montículas respiratórias ou pelo contato com superfícies contaminadas. Seus sintomas são febre alta, tosse com evolução de catarro, às vezes com sangue, dor no peito ao respirar, calafrios e dificuldades para respirar. Ou seja, esses são os principais sintomas para identificar essa pneumonia bacteriana. Seu tratamento é feito com antibióticos, como amoxicilina, levofloxacina, azitromicina, e depende da gravidade da infecção e da bactéria causadora. Vacinas contra a Streptococcus pneumoniae ajudam a prevenir a pneumonia bacteriana. Outro exemplo é a tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A transmissão. A tuberculose é transmitida pelo ar através de gotículas liberadas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Os sintomas incluem tosse persistente, às vezes com sangue, febre, sudorese noturna e perda de peso. Em alguns casos mais graves, as infecções podem se espalhar para outros órgãos, além dos pulmões, como ossos e rins. O tratamento. O tratamento é feito com antibióticos específicos. Por exemplo, é a coqueluche, ou tosse confusa, causada pela bactéria Bordetella pertussis. A transmissão do coqueluche é transmitida através de gotículas respiratórias, especialmente em ambientes fechados ou em contato próximo. Sintomas. Começa com sintomas semelhantes aos dos resfriados, como febre leve, coriza e tosse leve. Depois a tosse piora, podendo resultar em ataques de tosse intensa e incontroláveis, que terminam com som agudo ao inspirar. O tratamento envolve o uso de antibióticos como azitromicina ou eritromicina. A vacinação é a principal forma de prevenção, sendo recomendada em várias doses ao longo da infância.